Esse é um tema que me encanta muito, gosto muito. E, sobretudo, por quê? Porque, para mim, fez e faz uma diferença muito grande na minha vida, esse conhecimento. Oi, Fran, bem-vinda, boa noite. Então, hoje eu quero trazer para vocês um conhecimento e também uma experiência. Sobre o quê? Sobre um aspecto da análise transacional, mas o que é análise transacional? É um estudo sobre as relações, como a gente se relaciona, como a gente aprende a se relacionar e, sobretudo, a gente toma consciência de que todos os resultados que nós temos na nossa vida são em função dessas posturas que a gente tem, são em função dessa autoimagem que a gente tem, da identidade que a gente adota na nossa vida. E isso a gente reproduz na nossa vida adulta de uma maneira muito, muito, muito inconsciente. Então, eu quero mostrar para vocês quais são as principais identidades que nós temos. Essas identidades, elas fazem parte do chamado triângulo dramático ou triângulo de Karpman. Karpman foi quem, né, deu aí segmento ao estudo do Henry Pern, que é o criador, né, da análise transacional, quem nos trouxe de uma forma muito profunda o conhecimento da análise transacional. E o Kahneman foi quem, então, compilou esse triângulo dramático, que, olha, eu acredito que a gente vai se identificar demais, a gente se identifica muito nos nossos papéis. E a gente começa a observar, a partir dessas identidades é que as relações acontecem, é que as manipulações dentro das relações acontecem, e todas as relações, elas envolvem manipulações, todas as relações. Toda relação tem uma manipulação. Então a gente começa a perceber, puxa, aonde eu estou dentro desse triângulo, quem eu sou dentro desse triângulo, em que momento eu começo a me perceber atuando desde aquele papel, atuando desde aquela identidade, e, sobretudo, como que a gente consegue sair deste triângulo e ir para um lugar, né, mais centrado dentro do nosso adulto, de forma que a gente possa viver esse triângulo do amor, que a gente chama. Assim como tem esse triângulo dramático, tem um triângulo da realização, tem um triângulo do amor. Então, sem mais delongas, quero ir passando para vocês, né, o conhecimento do que é esse triângulo dramático, quem são esses personagens, sobretudo para que vocês possam ir se conectando com isso. Eu quero ir trazendo para vocês uma abordagem desde o âmbito pessoal e também trazer para vocês quais as consequências de quando a gente está atuando desde esses personagens na área profissional. Porque a gente faz de uma forma inocente, a gente atua de uma forma inconsciente, e se nós não estamos atentos a qual personagem a gente está atuando na nossa vida profissional, muitas vezes essa é uma das causas que faz com que a gente não consiga progredir como nós gostaríamos, que a gente não consegue atrair cliente como nós gostaríamos, ou as pessoas que aparecem são pessoas que às vezes nos dão um pouquinho mais de trabalho do que realmente se torna uma troca efetiva para ambas as partes. Então, isso tudo diz respeito a onde nós estamos e a partir de onde a gente está se relacionando, profissional, seja na nossa vida pessoal também. Só quero dar boas-vindas aí para quem chegou depois, a Penha, a Kelly, Mariela, muito boa noite, Camila, Suriá, um prazer imenso vê-las. Peço que vocês deixem os microfones desligados e aí a gente consegue ir falando, né, sem maiores interferências. Também vocês só me confirmam se vocês conseguem me escutar direitinho, se para vocês tá bom o som, tá? Maravilha. Vocês podem me escrever aqui, eu só quero começar tendo uma perspectiva. A maioria daqui eu conheço, mas vocês já atuam aqui como terapeutas ou não? Podem me dar um okzinho, como consigo ver aqui a maioria de vocês? Uhum. Aqui eu já conheço grande parte. Acho que a maioria que está aqui, né? A Carmen não. Tá. A gente vai passar esse conteúdo tanto para o uso pessoal, na vida pessoal, como na vida profissional. Mas é bom a gente poder ter essa perspectiva também. E aí vocês podem me fazer perguntas caso desse assunto, né, acabe fugindo aí alguma coisa do aspecto profissional, do aspecto pessoal. Vocês podem daí fazer perguntas também. Só colocar essa luz aqui que eu acho que vai melhorar um pouquinho. Aí.
Então, eu quero começar trazendo para vocês que esse triângulo de Karpman, esse triângulo dramático, para que a gente possa fazer um processo verdadeiro, sincero, de nós mesmos, para nós mesmos, é preciso que a gente haja com honestidade e com sinceridade conosco, com transparência com nós mesmos. Então, sobretudo, que a gente deixe de lado, pelo menos nesse momento, pelo menos nesse encontro, os nossos julgamentos morais, o nosso medo de ser julgado, de ser criticado, o nosso medo em relação a qualquer coisa, porque se a gente não lidar com nós mesmos, com honestidade, a gente não consegue fazer mudanças profundas. Então, para que a gente possa realmente mudar algo na nossa vida, primeiro é preciso a gente olhar com coragem, com integridade, aonde que eu estou, aonde que eu me encontro. E se eu consigo dar esse passo, eu tenho uma chance muito maior de conseguir sair daqui. Às vezes a gente tem vergonha de olhar, de admitir que a gente está num determinado lugar, de vítima, de perseguidor ou de salvador, por uma questão moral, porque a gente acha feio, a gente tem medo que os outros vão falar, ou que os outros vão pensar. Só que se eu não tenho essa sinceridade, essa comigo mesma, muito dificilmente eu vou conseguir sair desse lugar. Então, eu peço primeiramente para vocês, né, essa consciência do quanto é importante que nesse momento vocês permitam essa entrega. Que vocês permitam essa entrega para vocês mesmos, para que vocês possam realmente usufruir desse material, usufruir desse momento e usufruir desse conteúdo. Vou só desligar aqui, ligado, prontinho. Vou começar contando para vocês duas histórias, né? E a gente já inicia esse assunto. A primeira história, ela diz respeito a um lugar muito distante, aonde todas as roupas e todos os objetos eles tinham vida. E nesse lugar muito distante, as roupas elas podiam caminhar e elas tinham uma vida própria, uma autonomia própria. E uma dessas roupinhas era uma luva. E era uma luvinha que ela caminhava. E essa luvinha estava caminhando por um determinado caminho e começou uma chuva muito forte, uma chuva torrencial. E essa chuva formou muitas poças no caminho onde essa luvinha estava passando. E não tinha como essa luva desviar esse caminho. Essa luvinha entrou nessa poça e, com muito esforço, ela conseguiu sair daquele lugar. Quando ela saiu dessa poça d'água, completamente molhada, a chuva passou, veio o sol e essa luvinha se secou. Só que essa luva percebeu que ela secou por fora, só que por dentro ela continuava molhada. E então ela percebeu que ela precisaria fazer um esforço um pouco maior para conseguir virar do avesso e poder realmente ficar seca por completo. Então, às vezes, a gente precisa fazer um pouquinho de esforço para que a gente possa realmente olhar de uma forma honesta os nossos estados internos. E quero trazer para vocês uma outra história curtinha, que é sobre um general. Havia um general que ele tomava conta, né, de um pelotão e ele era muito reconhecido e respeitado por ele ter uma postura muito rígida, muito imponente com as pessoas que faziam parte do pelotão dele. E esse general, um dia, ele recebeu uma notícia de que a esposa dele estava muito doente, muito doente. E junto com ele, ele sempre tinha um subcomandante. E ele pediu para aquele subcomandante acompanhá-lo, que ele iria fazer uma visita para a esposa dele. E depois ele iria retornar ali para o seu lugar de trabalho. E ambos foram para a casa desse general. Quando eles chegaram lá, a esposa, muito doente, estava acamada. E esse general se colocou do lado da esposa dele e chorou, e chorou, e chorou, como uma criança. E aquele subcomandante ficou muito surpreso de como aquele general, que era tão rígido e tão imponente dentro da sua função de trabalho, naquele momento, na sua vida pessoal, ele conseguia expressar tamanha tristeza e realmente viver aquele processo de dor de uma forma tão profunda. E aí esse subcomandante passou a admirar ainda mais aquele general do que ele admirava antes. Então, com essa pequena história, eu trago para vocês o quanto é importante
a gente poder vivenciar de uma forma assertiva as coisas na nossa vida. Os momentos que são para a gente tomar uma postura mais rígida, um momento que é para a gente tomar uma postura mais ativa, que nós saibamos tomar essa postura mais ativa, nos momentos onde a gente precisa também expor a nossa vulnerabilidade, para que a gente possa vivenciar os nossos próprios processos de dor, de luto, de separação, que a gente possa também se entregar para esses momentos com sabedoria e com consciência. E a gente consegue ir adquirindo essa sabedoria diante da vida quando nós conseguimos nos soltar dessas identidades do passado, que nós entramos, que nós adotamos, que nós atuamos de uma forma muito inocente, de uma forma muito inconsciente, mas que muitas vezes faz com que a gente não consiga ter esse jogo, essa flexibilidade com a própria vida, trazendo para nós muitas dificuldades em muitos âmbitos, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito financeiro, em relação à saúde. Então, realmente, esse é um tema muito relevante, que a gente possa nos conhecermos e que nós estejamos realmente abertos para esse processo. Queria trazer para vocês que esse triângulo, por mais que ele se chame dramático, ele é um triângulo que serve à vida. Ele é um triângulo que está a serviço de algo maior. Essas identidades que fazem parte desse triângulo dramático, elas também estão a serviço de algo maior. O que é esse algo maior? A partir do momento que eu olho para esse triângulo e eu olho, puxa, eu tenho aqui na minha mão a possibilidade de enxergar as crenças que o meu sistema trazia de forma transgeracional acerca desse tema, acerca da vida, como um presente para que eu possa fazer diferente. Como um presente para que eu possa olhar e evoluir, já não precisar repetir ou compensar essas mesmas crenças que vêm e que são passadas para nós de forma transgeracional. Essas crenças, elas estão dentro dessas identidades, cada uma dessas identidades que são o perseguidora ou o perpetrador, a identidade salvadora e a identidade vítima. Cada uma dessas identidades está a serviço de algo maior. E que a gente possa olhar de uma forma muito sincera para cada uma delas, qual delas me representa mais, em que momento eu estou em cada uma delas, para que a gente possa realmente considerar esse um grande processo, um grande passo de evolução na nossa vida, tá bem? Então, agora eu quero trazer aqui para vocês que agora as características principais, para que vocês possam perceber o que são esses lugares e uma maior possibilidade que vocês possam se dar conta quando vocês estão nesses lugares. Eu vou começar pelo perpetrador. Esse é um triângulo, a gente fala um triângulo dramático, que são 3 identidades, e ele é um triângulo invertido, quer dizer, a ponta desse triângulo é para baixo. Então, tem aqui em cima, um lado a gente pode chamar de perseguidor, do ladinho do perseguidor está o salvador, e embaixo é a vítima. E por que é assim? Porque realmente esses dois de cima são 2 posições de poder. Então, perpetrador e salvador são 2 posições de poder. E a vítima, ela entra naquele lugar que, embora não seja um poder expresso, essa vítima tem um poder oculto. Mas a vítima é a base. A vítima é a base. Para ter um perpetrador, vai precisar ter uma vítima. Para ter um salvador, vai precisar ter uma vítima. E para a identidade vítima se sustentar, ela vai precisar ter na vida dela alguém que faça um papel perpetrador e alguém que faça um papel salvador, tá? E aí eu vou colocar para vocês aqui com mais detalhes o que é cada um desses lugares. Então, esse lugar, perpetrador, perseguidor, algoz, ele tem vários nomes, né, que a gente escuta, dependendo da linha que traz essa identidade. Então, esse lugar perseguidor é aquele lugar mais crítico, é aquele lugar mais controlador. Sabe aquela pessoa que quando você vai falar alguma coisa para ela sempre te dá negativa daquilo que você vai falar ou daquilo que você quer fazer? Aquela pessoa que quando percebe que você está dando um passo diferente, que você está se comportando diferente, que você mudou a tua aparência, ela vai lá e dá aquela criticadinha. Você tem a sensação que ela quer sempre te colocar um pouquinho para baixo, ela sempre quer te colocar abaixo dela.
Então, é aquela pessoa que ela tem uma necessidade muito grande de controle. É uma pessoa que ela remete nas pessoas que estão à sua volta uma insegurança muito grande. Porque caso essa pessoa se sinta muito segura, eu já não vou conseguir controlar. E aí eu quero trazer para vocês que o controle, ele tem uma função. Quando a gente estabelece uma necessidade de controle na nossa vida, quer dizer o quê? O controle é uma tentativa de que algo do passado não volte a se repetir no presente. Então, de uma forma completamente inconsciente, a pessoa tenta evitar que algo do passado se repita. Ela pode nem saber o quê, porque a gente observa de forma transgeracional que geralmente a pessoa que está na identidade perseguidora, ela está compensando uma vítima do sistema. Existe uma vítima aqui do sistema que não foi integrada, vista, incluída, e vem nos seus descendentes alguém que compensa expressando uma identidade mais perseguidora, expressando uma identidade perpetuadora. Então, existe um processo de compensação. E o que esse perpetrador tenta evitar? Que aquela injustiça, aquela vítima do seu sistema, que foi injustiçada, que passou por um momento de dor tão profundo, que isso não volte a se repetir. Então, esse controlador, ele tenta fazer isso. Esse perseguidor, ele tenta controlar ao máximo o ambiente que ele está, as pessoas que estão aqui. Ele não aceita muito bem as diferenças, tem que ser tudo do jeito dele, tem que ser tudo da forma dele. Ele não aceita o que é novo, o que é diferente. Por quê? Porque qualquer coisa é representada ao nível inconsciente como uma ameaça. Uma ameaça de que algo do passado que foi trágico, que ele pode ter consciência ou não, volte a se repetir. Então, esse perpetrador, ele está dizendo assim para uma vítima do sistema: eu faço justiça no teu lugar. Eu faço justiça por você. Você não pôde ser vista, você não pôde falar, você não pôde se impor, então eu vou fazer isso por você e vou evitar que isso passe de novo. Então, quando a gente vê alguém numa identidade perpetradora, quando nós mesmos estamos vivenciando esse estado perpetrador, porque todos nós, a gente vai para esses três lugares. Em fases da nossa vida, ou às vezes no mesmo dia, a gente já rodopiou os três lugares e já fez os três papéis. Então, a gente também representa. Todos nós, em maior ou menor medida, a gente também está nesse lugar perpetrador, nesse lugar perseguidor, nesse lugar controlador. Tá? Outra identidade, o salvador. Então, o salvador também é uma postura de poder. A pessoa salvadora é a pessoa que ela sempre coloca o outro antes dela, é a pessoa que prefere um sacrifício, fazer um sacrifício antes de vivenciar um conflito, antes de passar por uma situação de conflito. Ela tenta evitar ao máximo os conflitos, ela quer ficar num estado de paz, ela procura a paz no ambiente, ela procura se colocar naquele lugar conciliador, naquele lugar que tenta dar conta de tudo para que nada para que ninguém se altere, para que não aconteça nenhuma briga. Então, é aquela pessoa que, na infância, ela tem uma tendência a ter sido alguém muito comportada, muito boazinha. A pessoa que, na vida adulta, expressa essa identidade mais salvadora, na infância, ela já se colocava comumente nesse lugar. Então, ela não dava trabalho com mãe, ela não dava trabalho pai, ela preferia às vezes ficar doente, quieta, com uma dor quieta, antes de falar e de repente dar trabalho, e de repente gerar uma confusão, e de repente pedir alguma coisa que ela sabia que os pais não podiam dar, ou que os pais não podiam comprar. Então ela sempre se coloca num lugar de boazinha, de heroína. A pessoa salvadora, ela sempre está num lugar de sacrifício. A vida dela, ela tem assim 1 milhão de coisas em mente, ela tem um pensamento acelerado gigantesco, porque ela precisa sempre estar pensando. Tudo que ela vai fazer, ela tem muita dificuldade de quê? De descansar, de relaxar. Por quê? Porque ela se sente até incômoda. Como assim? Eu não estou sendo útil? Eu não estou sendo útil nesse momento?
eu não estou sendo útil para alguém, eu não estou sendo útil de alguma forma. Então, ela tem muita dificuldade de descansar, de relaxar, de conseguir ter um momento para ela que seja realmente um momento que ela possa desfrutar. Então, essa identidade salvadora, ela precisa estar à disposição. Ela precisa sentir que ela é útil e que ela está à disposição. Uma outra característica, ela geralmente ajuda sem ser chamada. Então, é aquela pessoa que você chega perto dela e você diz assim, nossa, tô com uma dorzinha de cabeça, deixa que eu tenho um remédio aqui, eu vou buscar para você. Ai, não tenho aqui, mas não tem problema, eu vou na farmácia e eu trago esse remédio para ti. Fica tranquila que eu resolvo. Então, quer dizer, a pessoa nem pediu, não pediu uma ajuda, não perguntou realmente por algo para ela e ela já resolve tudo. Ela já quer resolver tudo, ela já quer encontrar uma solução. A pessoa só comenta algo e ela já quer mostrar uma solução para aquela pessoa, mesmo sem ter sido chamada, mesmo sem ter sido consultada. Então, esse é um lugar que eu acho muito interessante da gente colocar dentro dessa esfera terapêutica, porque muitas vezes, muitas vezes, muitos terapeutas, muitos consteladores, eles estão neste lugar salvador. Uma característica muito marcante também da identidade salvadora é assim, é o meu chamado. Eu sinto que a minha missão de vida é ajudar as pessoas. Eu sinto que esse é o meu chamado interno. Então, a pessoa que está num lugar geralmente salvador, ela realmente ela se conecta com esse lugar de herói, de heroína. É onde ela se sente bem, é onde ela se sente útil, é onde ela se sente em paz. Só que muitas vezes, o que essa postura salvadora acarreta? Muitas vezes não, sempre em desgaste. Desgaste emocional, desgaste físico, desgaste energético. É uma pessoa que tem uma tendência muito grande a somatizar no corpo dela aquilo que ela não expressa, porque ela negligencia as próprias emoções. Ela negligencia as coisas que estão acontecendo com ela para ficar à disposição de alguém. Então, é aquela pessoa que olha assim para o outro e rapidinho eu já sei o que aquela pessoa tem, o que ela precisa. Porque ela refinou muito isso na vida dela. O olhar, a observação do que o outro precisa. E ela se tornou muito boa nisso. Só que ela não se tornou boa em olhar o que ela precisa, em olhar o que ela necessita. E muitas vezes essa negligência leva a postura salvadora a desenvolver sintomas e também, muitas vezes, doenças pelo acúmulo daquilo que emocionalmente ela negligencia olhar. Ela não olha, ela se nega a olhar. E quem está numa postura salvadora, na vida profissional, tem uma tendência a atrair quem? Vítimas. Vítimas. Qual é a característica da vítima? Uma das características da vítima, mas ainda dentro da postura salvadora, para amplificar para vocês, é que geralmente as vítimas elas são dependentes emocional e financeiramente. Então, o que essa salvadora ela tem como lema muitas vezes? O dinheiro não é tão importante para ela. O mais importante é ajudar. O mais importante é saber que eu estou fazendo por aquela pessoa. Então, essa postura salvadora, ela muitas vezes, ela entra em conflito com a questão financeira. Por quê? Porque essa pessoa, ela não valoriza, ela pode não valorizar o dinheiro, ou ela pode ter uma tendência muito grande a atrair pessoas que não têm dinheiro para pagar. E aí, como ela é muito boa, como ela é uma heroína, o que ela faz? Ela atende assim mesmo. Ela faz uma troca. Ela atua desde um outro. Por quê? A postura salvadora, eu sei que às vezes é difícil a gente se perceber nesses lugares, mas é fundamental para que a gente possa sair. Então, eu peço, nesse momento, crédito e a confiança de vocês, para que que a gente entre junto, que a gente mergulhe junto dentro desses lugares, dentro desse triângulo, para que a gente possa sair com consciência desses mesmos lugares, tá? Eu sou uma pessoa que, eu posso dizer claramente que eu sou uma salvadora em recuperação, porque eu estive nesse papel de salvadora durante grande parte da minha vida, nas minhas relações pessoais e, obviamente, que nas minhas relações profissionais, durante boa parte do tempo também.
Então, de uma maneira que a gente entra num papel que é isso, é inocente, é inconsciente. Quando a gente vê, a gente está aqui. E a gente arruma muitas justificativas. Não, mas como que eu vou deixar aquela pessoa sem atendimento? É claro que ela não tem condição de pagar, mas olha como ela está precisando. Mas olha como isso poderia mudar a vida dela. E a gente coloca de uma maneira muito inocente o outro abaixo de nós. A salvadora, ela está acima. O salvador, ele está acima. E a vítima está embaixo. Então, quer dizer, ela é grande e o outro é pequeno. O que acontece nessa relação terapêutica? Dependência. Essa relação terapêutica gera dependência. Então, são aqueles clientes que você atende uma vez e no outro dia está te mandando mensagem. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Preciso que você me dê essa solução. Preciso que você me ajude dessa forma. Preciso isso. Preciso tal outra coisa. Papapá. De uma forma que essa pessoa se sente, tipo, nossa, ela chega um momento que ela mesma vai pedir ajuda e vai dizer, mas o que eu faço com esse cliente? O que eu faço com essa pessoa? Porque eu não sei como lidar com essa situação. Por quê? Porque ela gera dependência. Ela mesma gera essa dependência, porque ela tem essa necessidade de salvar. O salvador, ele necessita de alguém que necessite dele. E por que o salvador não consegue ser assertivo nos seus atendimentos? Porque justamente ele não consegue levar para outra pessoa uma solução pontual, assertiva e uma solução que gere autonomia. Que aquela pessoa diga, puxa, agora eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Não, a pessoa que é atendida por um profissional salvador, ela vai querer mais. Ela vai querer mais, porque ele é tão bom, porque ela é tão boa, e ela não exige, e ela não me cobra, e ela é, nossa, ela é tão especial, ela é tão diferente. Eu posso falar com ela quando eu quiser, porque ela está sempre disponível. Eu posso sempre perguntar o que eu quiser para ela. Eu posso pagar quando eu quiser aquela pessoa. Então, qual é a tendência? A atrair justamente esse tipo de relação, aonde não existe um ganho, não existe um ganho. Percebe que ninguém ganha? Ninguém ganha. Então, o cliente não ganha, o profissional também não ganha. O profissional recebe um dinheiro, mas esse dinheiro tem um custo muito alto para aquilo que depois esse profissional passa em termos de desgaste energético. E esse cliente tampouco não ganha. Por quê? Porque ele não cresce. Ele não se torna um todo. Ele não consegue sair desse lugar de vítima quando tem um terapeuta profissional salvador que o está atendendo. E a mesma coisa é na nossa vida pessoal. Quando a gente está na postura salvadora, a gente também não consegue gerar autonomia e independência nas pessoas que estão à nossa volta. Então, muitas vezes, o salvador ele percebe, ele sempre vai ter dependentes na vida dele. Ou vai ser os filhos, ou vai ser um pai, uma mãe, um amigo, ou vai ser um colega. Sempre vai ter pessoas dependentes dele no seu meio. Por quê? Porque ele precisa disso. E eu falo com muito carinho desse lugar, porque eu estive muito tempo nesse lugar, e sei o quanto desafiador é a gente olhar e a gente poder também sair desse lugar salvador e ir para um lugar mais consciente, e ir para um lugar mais adulto, e a gente encontrar nesse lugar, puxa, um centramento, uma tranquilidade, um equilíbrio na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho interessante colocar aqui. É isso, acho que do Salvador é isso. Como para finalizar, é uma necessidade de se sentir especial, né? Então, assim, o Salvador ele precisa do reconhecimento, ele precisa se sentir especial. Quando você escuta alguém dizer, olha, ninguém conseguiu resolver isso, leva lá para aquela pessoa porque ela vai resolver para ti. É um Salvador, você pode ter certeza. Porque o Salvador não consegue dizer não. O Salvador, mesmo que ele esteja aqui, ó, cheio de coisa para fazer, cheio de compromisso, vem alguém pedir algo para ele, ele vai dizer sim. Ele vai resolver. Ele vai dar conta. Ele vai encaixar. Por quê? Porque ele necessita desse lugar. Ele necessita estar nesse lugar de reconhecimento. Mas ele paga um preço muito alto.
muito alto mesmo. Então, primeira coisa, também, primeira coisa não, né? O que eu já falei. Mas primeira coisa para a gente começar a ir para esse caminho de consciência, né? É que por que que as coisas se mantêm na nossa vida? As coisas se mantêm na nossa vida porque a gente tem um ganho secundário. Então, isso é importante a gente colocar. Que tudo aquilo que se mantém na nossa vida é porque nós temos um ganho secundário em manter aquilo na nossa vida. Então, por exemplo, o ganho secundário da postura salvadora pode ser o reconhecimento. Se sentir reconhecido, se sentir útil. E desde uma postura adulta, a gente precisa falar para nós sairmos desses lugares que são disfuncionais para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, a gente precisa abrir mão desses ganhos secundários. Então, sim, a gente vai precisar tomar atitudes desde um lugar consciente, desde um lugar adulto. E sim, são atitudes desafiadoras. Mas se a gente não toma essas atitudes, a gente não consegue sair desses lugares. E é uma escolha. E é uma escolha. E tá tudo bem. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo e tá tudo bem também. Agora, se eu quero realmente, não quero mais isso, quero mudar essa questão, quero transcender isso, quero ter uma vida mais saudável, mais funcional, é preciso que vocês já comecem a se posicionar desde um eu mais adulto que faz o que precisa ser feito, que paga o preço também para estar no novo lugar que é funcional. Tá? Então, que a gente já vá trabalhando esse lugar dentro de cada uma para saber que sim, a gente precisa soltar os ganhos secundários que a gente tem de estarmos no lugar onde a gente está. Porque não existe nenhum tipo de fracasso, só existe resultado. Tá? Não existe fracasso, só existe resultado. Então, os resultados sempre são compatíveis com a identidade que está por trás dele. Então, se os meus resultados eu ainda quero mantê-los e ainda consigo e necessito mantê-los por um tempo, tá ok. Se eu realmente desejo resultados diferentes, é muito importante que eu olhe, que eu integre, que eu solte essa identidade que está por trás desses resultados. Tá bem, minhas queridas? Então, vamos lá agora para o última identidade desse triângulo, é a identidade vítima. Tá? Então, essa identidade vítima. Principal característica da identidade vítima: não assumir responsabilidades. Então, a identidade vítima tem uma dificuldade muito grande de assumir responsabilidades. A identidade vítima, ela também é dependente, ela tem uma dependência emocional, geralmente uma dependência financeira também. Tem uma tendência a pensar, né, ou às vezes até a tentar suicídio, porque é uma identidade que precisa muito de atenção. Ela precisa muito, muito, muito de atenção. Ela quer chamar atenção. Então, é uma identidade também exigente. É exigente em que sentido? Ela quer na hora que ela quer. Então, ela quer ser atendida na hora que ela quer. Ela quer que as coisas aconteçam no momento que ela deseja. Por quê? Porque ela necessita demais. Então, é um senso de inferioridade muito grande, sempre existe uma comparação onde alguém é melhor que ela, existe uma lamentação contínua na vida dessa pessoa, queixas e lamentações contínuas, contínuas, contínuas. Aquela pessoa que a gente está sempre escutando. Ai, mas está tão difícil. Nossa, é complicado, né? Ai, mas para mim, parece que tudo pior acontece comigo. Tudo de mais difícil acontece na minha vida. Para mim, todas as coisas são mais difíceis. Então, é aquela pessoa que sempre está se colocando nesse lugar. Ah, mas tu sabe, né? Comigo não adianta, não tem jeito. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo para mim. Então, realmente, essa pessoa ela tem a linguagem, o vocabulário dela é sempre voltado para depreciar alguma coisa da sua própria imagem. Ela deprecia a si mesma. Ela se coloca para baixo a si mesma, com afirmações que ela faz diariamente, consistentemente, desde estes lugares, tá? Desde esse lugar.
Então, estão sempre também conectadas com um vilão. A identidade vítima sempre vai ter um vilão, um perpetrador, alguém que esteja nesse lugar na vida dela, de perseguidor, de perpetrador, de controlador, de agressor. A vítima sempre vai precisar de alguém que esteja nesse lugar. E aí o que ela faz depois? Ela busca um herói. Ela busca e sonha com alguém que venha salvá-la desse lugar, que venha tirá-la desse lugar, que venha e ajude ela a sair deste lugar onde ela está. É como se fosse resumir assim: a vítima ela está num buraco, ela está num poço que ela cavou com as próprias mãos. Então, por isso que há uma identidade que é desafiadora de sair. Por quê? Porque há uma identidade que ela tem muitos envolvimentos, ela é muito sedutora também. A vítima ela tem uma característica muito sedutora na sua fala, na sua comunicação. Ela exerce com muita maestria, muitas vezes, a manipulação também das situações, nas conversas. Ela sabe muito bem se expressar. Geralmente, a vítima é uma pessoa que tem a fala muito boa, ela se expressa muito bem. Por quê? Porque ela desenvolve meios de ela conseguir gerar o quê? Envolvimento. Ela necessita desse envolvimento. Então, ela necessita se envolver com alguém que tem essa característica perpetradora e ela necessita se envolver com alguém que tenha essa característica salvadora, que tenha essa característica de heroína. A gente pode ainda colocar que a vítima também, ela desenvolve sintomas, então é algo muito, muito, muito comum que a vítima desenvolva sintomas e doenças, tá? Por quê? Mas aí é diferente do salvador, que o salvador ele desenvolve sintomas e doenças por uma questão por ele reprime as coisas que são dele e ele é negligente muitas vezes com as questões dele. Então existe uma repressão emocional e a vítima ela desenvolve para chamar a atenção. Então, é o meio pelo qual ela engata as pessoas na volta dela, por conta dessa doença, por conta dessa dor, por conta dessa situação tão miserável, tão crítica, tão difícil, tão desafiadora que ela se encontra. Então, muitas vezes a vítima também ela passa, né, a desenvolver sintomas e doenças como uma forma de chamar a atenção. Ela tem um diálogo interno que sempre leva ela para o isolamento. Então, assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Como eu sou tão humilhada, como eu sou tão desgraçada, como a minha vida é tão triste, como a minha vida. Então, ela sempre está retroalimentando isso, sempre está retroalimentando isso nela mesma, tá? E tem uma frase que eu acho interessante que é: escolhem a pobreza do desejo e declinam a força de ambição. Quer dizer o quê? A vítima ela não se permite desejar, ela não deseja. Muito dificilmente ela vai desenvolver desejo por algo e a ambição nem se fala. Por quê? Porque se ela desenvolve o desejo por algo, ela pode parecer que ela não é tão necessitada quanto ela precisa ser. Então, ela tem uma tendência a não desenvolver nem o desejo e nem a ambição de ter as coisas. É muito difícil que alguém prospere desde o lugar de vítima. É muito, muito, muito difícil mesmo. Geralmente, por quê? Porque a vítima não se permite, ela não pode se permitir a independência estando nesse lugar. Ela precisa da dependência emocional e, na grande maioria das vezes, a dependência financeira também. Se a vítima é independente financeiramente, ela nunca tem a vida que ela deseja. Ela sempre vai estar menos do que aquilo que ela gostaria. Ela sempre vai estar menos do que aquilo que ela desejaria. Por quê? Porque senão ela não vai mais estar neste lugar. O que a vítima ganha como ganho secundário por estar aí? Ela ganha atenção, ela ganha validação, ela ganha proteção. E é muito importante a gente comentar que todas essas identidades são identidades que elas vieram de uma associação que o nosso inconsciente faz com a forma que eu consigo amor. É sempre uma busca pelo amor.
Só que na nossa infância, a gente não tem um filtro, a gente não tem nada que diz, ó, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio. Não existe. A criança simplesmente faz uma associação muito simples na mente dela. Se quando eu tô doente é quando eu ganho atenção, quer dizer, o pai e a mãe, os cuidadores, sempre estão ausentes, nunca podem estar, ou sempre me tratam de uma determinada forma, que é muito rígida, que é muito exigente, que é muito distante. Mas, quando eu fico doente, puxa, aí eu tenho carinho, aí eu tenho amor, aí eu tenho atenção, aí eu sou vista. O que essa criança naturalmente associa? Que se ela se coloca como coitadinha, necessitada, ela recebe amor. E isso é um programa. Depois a gente, na vida adulta, só vive o programa que a gente desenvolveu na infância. Aquela criança que percebe, puxa, os pais são muito ocupados, os pais não têm tempo, os pais não estão aqui, os pais valorizam quando eu me comporto bem, quando eu sou boazinha, quando eu faço tudo direitinho, quando eu digo sim para tudo. E quando eu ajudo alguém, é quando eu recebo um elogio, é quando eu recebo uma validação. Aí sim, quando eu ajudo alguém, eu sou ok. O que essa criança associa? Que para eu ser amada, eu preciso estar à disposição das outras pessoas, ser boazinha, ser comportada, ser uma heroína, fazer tudo, tomar conta de tudo, colocar o outro em primeiro lugar antes de mim. É assim que as coisas funcionam, é assim que eu me sinto, que eu sinto que o amor acontece. E esse lado perpetrador, ninguém me olha, eu não sou visto. Só quando eu dou trabalho, só quando eu grito, só quando eu xingo, só quando eu sou rebelde, só quando eu esperneio, só quando eu quebro as coisas, é que eu sou vista. E aí eu recebo atenção, e aí de repente, até um olhar carinhoso, mesmo que culpado, até um carinho, quem sabe tenho recebido. E aí o que essa pessoa associa? Que o amor vem junto com a agressão, que o amor vem junto com a rebeldia, que o amor vem junto com uma postura mais revoltada, mais rebelde. Então, sempre é uma busca pelo amor. Em qualquer uma dessas posturas, em qualquer uma dessas identidades, é uma busca pelo amor. Tá? Isso é muito importante da gente colocar, por quê? Porque a gente se conecta, é importante a gente se conectar com isso. Tudo aquilo que a gente mantém porque tem um ganho secundário, e esse ganho secundário não é uma coisa que está simplesmente associada ao meu ego, a um desejo que é superficial. Não, é algo muito profundo. É um amor muito profundo, é algo que vem da nossa infância, é algo que vem, inclusive, sendo passado para nós de forma transgeracional. Então, para que a gente possa ter a consciência desses três papéis. Vocês conseguiram, a partir dessas colocações, perceber, vocês conseguiram se ver nesses lugares na vida de vocês? Aonde vocês atuam, às vezes de uma forma mais dominante, às vezes dizer, eu já estou nos três, já fiz os três, passo por esses três todos os dias, ou às vezes a gente percebe, não, eu passei uma fase da minha vida mais em um e uma fase da minha vida mais em outro. Às vezes a gente também coloca. Salvadora, a Ariela colocou, Salvadora. Isso, escrevam aqui para mim, o que vocês perceberam aqui? O que vocês perceberam? Que lugar que vocês estão? Que lugar que vocês se perceberam como dominante? Se tem algum que vocês perceberam que é dominante? Salvadora. Mônica também. Isso, é muito, muito importante a gente ir colocando. Muito mais salvadora do que as outras duas. Salvadora. Grupo de salvadoras, né? Olha aí, salvadora também. Isso aí. Ok. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Já passei pelos três. Hoje mais salvadora. Sim, exatamente. E a gente passa mesmo, a gente vive esses três lugares, a gente vive esses três papéis. A Mari também, salvadora, vítima, isso aí.
Isso aí. Muito importante a gente conseguir se localizar. Para que a gente possa sair desse triângulo dramático, primeiro a gente precisa se localizar. Primeiro a gente precisa saber que a gente está neste lugar. Por quê? Porque nos momentos da nossa vida que a gente vai ter uma determinada atitude, que a gente vai fazer alguma, tomar alguma escolha, ter alguma ação, a partir do momento que eu sei que isso é dessa identidade que está relacionada com o meu passado, aí eu já posso começar a fazer diferente, eu já posso ter uma consciência maior e ter uma atitude, um comportamento diferente. Mas a gente vai chegar lá, tá? Eu quero fazer agora um exercício com vocês. A Salvadora, deixa eu saber aqui uma pergunta. É perpetradora de si mesma? É perpetradora de si mesma. Interessante. A gente pode dizer que, dependendo da percepção que a gente olha, a gente poderia dizer que sim. A gente poderia dizer que a vítima também é uma perpetradora de si mesma, né? Por quê? Porque no momento que eu faço algo que eu me prejudico, eu posso dizer que eu sou perpetrador de mim. E todos esses lugares, eles são disfuncionais para nós mesmos. Todos os papéis, eles são disfuncionais para nós mesmos. Não tem um desses três que seja um papel que nos leve para um lugar que nos leve para um movimento criativo, que nos leve para o mais, que nos leve para uma realização. Esses são papéis que eles estão a serviço de algo do passado. E como eles estão a serviço de algo do passado, eles não permitem que a gente acesse o novo, que a gente acesse o criativo, que a gente acesse assim uma melhoria realmente, uma melhoria significativa, qualidade de vida, uma melhoria, um salto quântico na nossa vida. Por quê? Porque eles estão a serviço do passado. Então, eu acredito que os três a gente pode dizer que são perpetradores de nós mesmos, nesse sentido, tá? Os três são disfuncionais, exatamente. Os três são disfuncionais. Do mesmo jeito que tem o triângulo, esse triângulo dramático, a gente diz, puxa, saio desse triângulo e vou parar onde, né? Então, assim, tem o triângulo do amor, tem esse triângulo da realização, tem esse triângulo do amor. O que é esse triângulo do amor? É o lado funcional. É quando a gente está no nosso estado adulto, a gente pode vivenciar essas identidades desde o seu lado funcional. Então, a gente pode dizer assim, esse é o lado sombra da nossa identidade, e a gente tem um lado que ele é funcional e que ele é saudável. Olha que interessante, agora eu me lembrei. Agora que eu falei sombra, quem que é esse perseguidor? Esse perseguidor é o sombra do masculino, é a sombra do masculino. Então, esse lado perseguidor, esse lado perpetrador, é aquele masculino que não integrou o feminino. Esse lado perseguidor é o masculino que não está na sua função de proteção, de ação assertiva, de expansão para o mundo. Ele atua desde a sua parte disfuncional. E quando a gente sai desse lugar, dessa identidade perpetradora, a gente entra em contato com essa característica do masculino funcional, que é um masculino assertivo, que é uma ação correta no mundo, que são movimentos de expansão, movimentos para o mais, que são proteção. A gente acessa essa característica do masculino, da nossa energia masculina também. O lado salvador é a sombra do feminino. É o feminino que não tomou o masculino. O feminino que não integrou o masculino. E aí se torna o feminino disfuncional, que é o quê? Aquele feminino que não acolhe, ele faz pelo outro. É aquele feminino que não é aconchegante, cálido, carinhoso. Ele é invasor, ele é intrometido. Ele gera no outro dependência. Então, quando a gente está desse lado feminino funcional, é exatamente isso, é o acolhimento, é o êxito, é a energia masculina que alcança e a energia feminina que mantém. Então, aquilo que faz com que a gente consiga manter o êxito, manter esse acolhimento funcional, estimulando o crescimento de todos,
é quando a gente está no nosso feminino funcional. E isso está representado pelo Salvador. Então, o Salvador é a não integração do masculino. O perpetrador é a não integração do feminino. E a vítima, o que, que ela está? Ela está no lugar de quem? Da nossa criança ferida. Então, a vítima representa a criança ferida. A vítima é que tem as necessidades urgentes. Você já, quem é terapeuta aqui, já teve contato de alguém que fez contato com você, disse assim, olha, quero fazer um atendimento com você. Hoje às 2 da tarde, você pode? Então, quer dizer, a vítima, ela tem um senso de urgência que é muito grande. Por quê? Porque a criança tem a necessidade de ser atendida prontamente. Então, a vítima, ela traz muito a criança ferida. A criança ferida. Ela traz as mágoas da infância, ela traz as cobranças da infância, ela traz as exigências da infância, as carências da infância. Ela vive muito esse processo aqui da infância. Por isso que ela tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver profissional, financeiramente e emocionalmente. Porque ela realmente está vivenciando um estado criança, exigente, geralmente exigente, dramático, aqui dentro da sua esfera. Tá? E sim, essa vítima muitas vezes na sua infância foi vítima de algo, passou por alguma situação muito difícil na infância, que pode sim ter sido traumática, que pode ter passado por uma perda que foi muito dolorosa, que pode ter vivenciado um movimento de amor interrompido. Não que os outros dois não tenham passado, mas a vítima ela traz essa memória muito mais ativa. Ela não conseguiu sair desse lugar. Ela ainda traz essa memória daquilo que aconteceu na sua infância de uma forma muito ativa na sua vida. Então, ela não toma para si esse lugar adulto, esse lugar que renuncia, esse lugar que integra, esse lugar que escolhe. Ela vive a criança ferida. Tá? Ok. Vocês têm aí papel e caneta. Quem não tiver, consegue papel e caneta para a gente fazer um exercício aqui. E se não, não precisa anotar muita coisa, tá? É para que vocês lembrem e às vezes fica mais fácil se você tiver um papel e uma caneta para anotar. Quem não tiver, eu espero aqui um pouquinho para que você possa buscar, que vocês possam buscar, enquanto tomo um café, enquanto espero. Estão conseguindo acompanhar, fazendo sentido para vocês? Sim, estão conseguindo se identificar nesses lugares? Então, esse é o primeiro grande passo. Todas nós, tá? Todas nós. Se preocupa que não tem ninguém diferente, não. A gente só vai aprendendo a caminhar e a dar alguns passos em direção a um processo de mais consciência. Mas todas nós estivemos nesses lugares, estamos, permanecemos, voltamos, e a gente vai aprendendo a sair de uma forma cada vez mais tranquila. A live ficará gravada, sim, vai ficar gravada, sim. Uhum. Bom, aí chegou a Mari. Conseguiu, Mari, papel? Mari vai me dizer todo esse trabalho para anotar um número, sim. É que é para que vocês possam ficar tranquilas para fazer esse exercício, tá? Então, o que eu quero propor para vocês? É que vocês tenham a consciência de que esses papéis, essas identidades, eles têm registros no nosso corpo. E é por isso que acontece tudo de uma forma tão rápida. Quer dizer, tudo já está automatizado, né? Então é assim, aquele programinha que você não precisa fazer nada. É só você ir. É só você ir que o programinha está rodando, você pode ficar tranquilo que está tudo acontecendo de uma forma programada. Então, quer dizer assim, esses registros, eles estão também no nosso corpo. E uma forma da gente conseguir ir liberando esses registros é nós tomando consciência das sensações que o nosso corpo tem quando nós estamos em contato com essas identidades. Então, esse é um exercício muito simples, mas que eu quero convidar vocês a realizar. Eu vou estar falando para vocês algumas palavras
E vocês, escutando essas palavras de olhos fechados, eu já digo para vocês no momento de vocês fecharem os olhos, no momento que vocês estiverem de olhos fechados, escutando essas palavras, eu só quero que vocês estejam como observadores de si mesmos, sem nenhum tipo de julgamento, para que vocês possam observar no corpo de vocês qual é o grau de desconforto que essas palavras geram. E se tiver a possibilidade, onde está esse desconforto, tá? Então, essa é a proposta. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, eu vou falar algumas frases e palavras para vocês. Vocês só observam a si mesmas. E depois, quando eu falar, agora vocês podem abrir os olhos, vocês vão dar uma nota para esse desconforto, de 1 a 6. Sendo que 1 é neutro, não fez nada, e 6 é muito intenso, tá? Por quê? Só para que vocês tenham essa percepção de como essas palavras atuam no corpo de vocês e com que intensidade, tá bem? Vocês topam fazer? Então, agora sim, peço que vocês fechem os olhos, fiquem tranquilas, fiquem numa postura relaxada para vocês. E só escutem e se observem. O ataque é a melhor defesa. Acusa, culpa, é perfeccionista, tudo tem que ser do seu jeito, tem dificuldade com as diferenças, fala frases como: você é minha esposa, você é meu marido, você me deve, eu sou a tua mãe. Precisa controlar, crítica, julgadora. Vocês podem só observar como o corpo de vocês fica. Não precisa vocês entrarem tá? Em nenhum processo de sofrimento. Só observem o grau de desconforto. E deem uma nota de 1 a 6 para esse desconforto. Me avisem quando vocês deram a nota. Sim. Uhum. Podem fechar os olhos de novo. Outra vez. Só se colocam como observadores de si mesmas. Heroína. Mártir. Cuida do outro antes de você mesma. Ajuda mesmo quando não é chamado. Prefere o sacrifício antes de evitar o conflito. Deseja a paz. É confusa, indireta, pode manter estados depressivos. Outras pessoas dependem de você. Prefere olhar e cuidar a dor do outro e evita as suas. Possui crenças religiosas ou espirituais. Percebam a intensidade do corpo de vocês e deem uma nota. Podemos ir para o próximo? Sim? Fechem de novo os olhos de vocês. Mesma coisa. Observem a si mesmas. Já pensou ou pensa? Já tentou suicídio? Tem um desejo expresso ou velado
de morrer. Pode fazer uso de psicoativos, desenvolver vícios, com maconha, cocaína, jogos, álcool. Gosta de ser cuidada, protegida, se sente facilmente abandonada. Busca por resultados mágicos, rápidos, não assume responsabilidades, deseja que os outros decidam por você. Suga energias alheias. Podem avaliar e dar uma nota. Quem deu uma nota maior, quem teve uma intensidade maior para as primeiras, é o estado perpetrador. Tá? Quem teve uma intensidade maior no corpo para a segunda, é esse estado salvador. E quem teve uma nota, uma intensidade de desconforto, de ressonância no próprio corpo, terceiro, é o estado vítima. Tá? Cada uma conseguiu perceber entre um e outro a diferença de intensidade no corpo. E essa informação bateu com o que vocês tinham percebido através das características anteriores? Bateu mesmo a sensação no corpo? Então, aqui ficou. Não? Não bateu? Tá. Interessante. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quando vocês eram pequenas e que vocês, em algum momento da infância de vocês, vocês precisaram de cuidados. Ou vocês ficaram doentes, ou vocês caíram, vocês se machucaram. Vocês eram, assim, aquelas crianças que realmente choravam porque estava doendo, gritavam, faziam um drama e tomavam a medicação que precisava tomar? Vocês eram aquelas crianças que eram rebeldes e não queriam tomar medicação e não queriam que ninguém tocasse onde estava doendo, que não queriam que ninguém chegasse perto? Ou vocês eram aquelas crianças que, por vezes, até tinham medo de dar trabalho, que ficavam mais recolhidinhas, que a mãe perguntava se estava doente, dizia que não muito, ou dizia que não, porque não podia dar trabalho? Vocês conseguem identificar qual dessas? Então, essa que não queria dar trabalho é salvadora. A gente pode identificar que na infância já vem esse lugar, esse papel. Essa que é mais, a criança que é mais, assim, exigente, que ela quer atenção, que ela chora, que ela mostra aquilo que ela precisa e ela atende, né, quando ela é chamada, quando ela é atendida, né, ela aceita aquilo que o pai e a mãe têm, mas ela tem a exigência, ela é a vítima, né? E aquela criança mais rebelde, que não quer que chegue perto, que não quer que toque onde está doendo, é uma identidade mais perpetradora que a gente pode trazer da nossa infância. Tá? Então, a gente pode dizer assim, a identidade dominante, ela vem da infância. A identidade dominante, ela vem da infância. E depois a gente vai desenvolvendo, a gente vai triangulando nas outras identidades também. Mas a identidade dominante, ela geralmente vem da infância, tá? Fez sentido para vocês? Conseguiram perceber? Sim. Ok. Então, aqui, com base nisso, quem está aqui, agora é presente, escutando, que identidade que vocês perceberam que vocês mais expressam na vida de vocês? Quem colocou aqui Salvadora? Segue Salvadora? A rebelde que não queria tomar remédio e a última que não quer dar trabalho.
Segue salvadora. Quem mais? Salvadora, vítima. Então, aqui ficaria essa rebelde que não quer tomar remédio. E hoje, no presente, fica mais a identidade perpetradora ou salvadora? Os três com predominância salvadora. Perpetradora, ok. Uhum. Segue salvadora, salvadora, salvadora. Uhum. A maioria de salvador. Ok. Salvadora desde a infância. Uhum. Sim, já fui salvadora. Sim, sim. A gente faz isso mesmo. Tem fase da vida que a gente é mais uma, tem outras que a gente é mais outra. Às vezes é um pouco mais, né? A gente salta mais rapidamente de um lado para outro, às vezes não, é um que parece que toma conta mesmo, e a gente nem se percebe em outros lugares, em outros papéis. Então varia um pouquinho mesmo nesse sentido, mas tem uma que geralmente é dominante em nós. Aquilo que é interessante trazer para você sobre essa identidade salvadora, como eu falei, um pouco da dinâmica sistêmica da perpetradora. Quando a gente observa, né, a nível de campo, a nível de fenomenologia, geralmente essas identidades elas têm um de compensação. Então, a identidade perpetradora está compensando uma vítima. E a identidade salvadora, ela geralmente está fazendo algo para o perpetrador. Acho que oscila nesses papéis. Uhum. Foi onde senti mais desconforto. E a identidade salvadora, muitas vezes a vítima também, ela vem neste lugar de quem tenta assumir, se colocar num lugar para compensar algo que um perpetrador do sistema não pôde olhar, não teve a possibilidade, a condição, né, de assumir uma responsabilidade, assumir uma culpa. Então ela vem, né, ser a vítima que aquele perpetrador do sistema não olhou, não integrou, não assumiu. E essa pessoa faz esse movimento de compensação, tá? Interessante que a gente possa fazer esse movimento também a um nível sistêmico. Eu vou sugerir que vocês na identidade salvadora, vocês vão imaginar o ancestral que está vinculado a essa identidade. E quem está na identidade perpetradora e na identidade vítima, a mesma coisa, com essa consciência de que a identidade perpetradora, ela geralmente representa uma vítima, e a identidade vítima salvadora, ela geralmente representa aqui uma identidade perpetradora, um ancestral que não assumiu uma responsabilidade. Vocês também vão observar que na infância de vocês repetiram ou compensaram alguém. Quando vocês olham para a infância de vocês conseguem perceber que houve aqui um movimento de repetição ou de compensação com alguém que fez parte da infância de vocês? Com o pai, com a mãe, ou com quem esteve cuidando aqui de vocês? A salvadora. O que essa salvadora estava tentando salvar? Quem essa salvadora tentou salvar pela primeira vez? Foi o pai? Foi a mãe? Quem foi a primeira pessoa que essa salvadora tentou salvar na sua vida? Quem você queria salvar na tua infância? Quem você queria salvar na tua infância? Quem essa identidade perpetradora imita ou compensa? Quem era a vítima ou o perpetrador que fazia parte da tua infância? Quem você está imitando ou compensando? E a vítima, da mesma forma.
Quem você está imitando na tua infância, dizendo: eu me torno tão miserável, tão desprezível como você foi. Eu me torno tão vítima como você. Eu levo adiante o sofrimento que você passou. Ou a identidade perpetradora que essa vítima tenta compensar. Se conectem um pouquinho com isso. Por trás dessa pessoa tem um ancestral que passou para essa pessoa já a sua própria herança, a sua própria identidade. Um ancestral que também está vinculado com você. Então, ninguém está neste lugar e nessa identidade porque quer. Ninguém jamais esteve porque quis. E todos são tomados a serviço. Vocês podem imaginar que vocês estão de frente para o ancestral que está vinculado com vocês. E vocês dizem para esse ancestral: meu querido ancestral, eu agora vejo você. Vejo a tua dor. Vejo essa necessidade de justiça. Vejo essa necessidade de vingança. E dou um lugar no meu coração para tudo o que passou. Eu me coloco agora como pequena diante do teu destino. E te devolvo com amor tudo o que pertence a você. Eu sou apenas a tua ancestral. Me perdoe, eu sou apenas a tua descendente. E agora eu escolho viver a minha vida. Com amor, eu escolho viver a minha vida. E agora vocês vão imaginar que vocês olham o pai ou a mãe, ou quem fez parte da infância de vocês, e que vocês identificaram que é a pessoa que vocês quiseram salvar ou compensar o que essa pessoa estava carregando. Vocês olham para o pai, para a mãe, ou para esse cuidador, essa cuidadora, e vocês dizem: pai ou mãe, eu sou como você, ou eu compenso por você. Cada uma adapta. Eu honro e respeito o que houve. Agora, para mim, já está tudo bem. Neste momento presente, eu digo sim para tudo o que houve. E vocês imaginam que vocês fazem uma reverência muito profunda, que vocês conseguem tocar o pé desse pai ou dessa mãe.
Vocês retornam para o lugar de vocês devagarinho. E ainda olhando para ele ou para ela, vocês dizem: eu agora fico com a minha história. Fico com a minha vida, com a minha autenticidade, da minha forma e do meu jeito, com todas as minhas responsabilidades. Eu me libero agora de você e libero você de mim. Eu fico em paz e deixo você em paz também. A partir de hoje eu carrego apenas o que é meu. O que houve com meus ancestrais, olho com muito amor. Todo esse sofrimento já terminou. E eu agora escolho ficar com a minha vida. Eu escolho viver a minha vida. Vocês podem perceber agora no corpo de vocês que ainda pode ficar algum desconforto, alguma sensação que pode estar relacionada com uma culpa, com algo que ainda não foi visto, com alguma questão, mas vocês tomam consciência do corpo de vocês, tomem consciência do corpo de vocês e digam: eu agora digo sim para tudo que eu estou sentindo. Digo sim para tudo que eu estou sentindo. Aceito profundamente o que estou sentindo. Trago para a consciência do meu corpo tudo o que passei. E digo sim para tudo o que houve. Agradeço essa identidade por ter me ensinado tanta profundidade sobre mim. E vocês agradecem a vocês mesmas pela coragem de vocês assumirem, estarem onde vocês estão, pela coragem de vocês assumirem. Quero convidar que vocês possam se abraçar a vocês mesmos, se cumprimentar conscientemente pela coragem de vocês estarem assumindo tudo que houve, e dizer sim para tudo que houve. E agora eu quero que vocês estejam com uma voz de adulta para falar a seguinte frase. Cada uma com uma voz de adulto. Eu, digam o nome completo de vocês. Tenho a permissão e o direito de viver relações amorosas, afetuosas e íntimas e ter todo o sucesso que eu desejo. E vocês vão dizer na segunda pessoa, você, e diga o teu nome completo. Você tem toda a permissão e o direito de ter relações amorosas, afetuosas
íntimas e todo o sucesso que você deseja. Você vai dizer na terceira pessoa, ela, e diga teu nome completo. Ela tem todo o direito e a permissão de ter relações amorosas, afetuosas, íntimas e todo o sucesso que ela deseja. E agora vocês vão dizer um número. Cada uma diz um número. Como vocês estão? Esse número, ele está relacionado com aquilo que o inconsciente de vocês necessita escutar em termos de repetição, essa frase que vocês falaram. Então, essa frase, vocês podem repetir a quantidade de vezes que vocês falaram, o número que vocês falaram. É o que o teu inconsciente aceita e necessita para que essa informação possa entrar numa camada mais profunda. Se alguém falou mais de 300, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Pode estar relacionado com o nosso grau de resistência, com a nossa história e uma série de outras coisas. Mas que você tenha essa perspectiva, tá? Que esse é um número escolhido pelo teu inconsciente que já sabia o que eu ia fazer. Pode ter certeza. Claro, posso repetir a frase. Eu e o nome completo. Aí lembra de fazer na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Vocês perceberam que tem um efeito diferente? Primeira, segunda e terceira pessoa? Então, eu, o nome completo, tenho o direito e a permissão de ter relações afetuosas, amorosas, íntimas. E vocês podem acrescentar o que mais vocês quiserem. E todo o sucesso que eu desejo. E aquilo mais que fizer sentido para vocês, vocês acrescentem. Quero ainda deixar para vocês algumas pequenas dicas e recursos, e aí eu abro para escutar vocês. O que nos ajuda a sair desse lugar perpetuador? É poder perceber e dar a oportunidade do outro também crescer. É a gente diminuir esse lugar de controle. É podermos elogiar e confiar nas pessoas que estão à nossa volta. Então, para que a própria identidade perpetradora consiga se auxiliar quem vivencia mais fortemente essa identidade, eu agora posso confiar. Eu agora já posso confiar. Tudo já está bem. Tudo já está bem. A identidade salvadora. Ajude quando você é chamado. Controle o impulso de ajudar quando essa ajuda não é expressa de uma forma clara. Não é porque a pessoa vem reclamar de algo que ela está pedindo ajuda. Talvez ela tenha aprendido a se comportar dessa forma porque você também já se comportava de uma outra forma. Mas aí cabe a quem está na postura salvadora começar a se posicionar desde um outro lugar. Então, se você não é solicitada claramente para ajudar, contenha esse impulso. Não importa se é um filho,
adulto, né? Da criança é diferente. Mas se é um filho adulto, se é um amigo, se é um irmão, independentemente de quem for, saiba que quando você interfere na vida daquela pessoa sem ser chamada, você está criando dependência. Você não está ajudando aquela pessoa a crescer. Você não está crescendo e aquela pessoa também não. Então, ajude quando essa ajuda é solicitada. É importante renunciar à necessidade de ser reconhecido. Não ter a necessidade de apresentar solução se isso não está sendo perguntado de forma expressa. Três perguntas antes de tomar uma atitude podem te ajudar muito. Essa pessoa, ela está me pedindo algo que ela pode fazer por ela mesma? Às vezes vem, por exemplo, um filho adulto, um amigo, um irmão, alguém que tem intimidade. E aí diz, ai, mãe, vai lá fazer isso para mim. Mãe, vai lá buscar isso para mim. Mãe, resolve isso para mim. Você se pergunta, o que essa pessoa está me pedindo? Ela tem condições de fazer sozinha? Se a resposta for sim, deixa para essa pessoa fazer, que ela já está bem crescidinha. Houve realmente um pedido de ajuda ou eu estou me antecipando? Então, às vezes a pessoa pode vir, nossa, estou tão estressada, estou tão triste, minha vida está tão complicada. Salvador começa a coçar de vontade, né? De ajudar, de fazer alguma coisa, de dar uma solução, de dar um número de alguém, de dar uma opinião. Então, aqui a gente pode, uma forma de sair, né, dessa situação, às vezes é só fazer uma outra pergunta. Aconteceu alguma coisa? Te aconteceu alguma coisa? Você discutiu com alguém? Entende? Você não vai mostrar uma solução. Você vai mostrar que você está escutando aquela pessoa e que você está interessado por ela. E aí pode ser que a pessoa te conte algo. E de repente pode ser que o assunto vá para um outro lugar que não tem nada a ver com a forma que aquela pessoa trouxe no início. Vocês conseguem ter uma conversa super gostosa. Percebe que é diferente? Se a pessoa vem, nossa, eu tô com uma dor de barriga, ao invés de você dizer, ai, não te preocupa, eu tenho aqui um remédio, eu já vou lhe preparar para você. Você dizer, ai, sério, tu comeu? O que que tu comeu? A pessoa diz, nossa, ontem a gente saiu e fui comer um cachorro quente lá, não sei o que, e fiquei ruim. Ah, e daí de repente você lembra de uma outra coisa. Ah, eu já fui naquele lugar também. Ah, e aí você lembra de uma outra memória, e vocês começam uma outra conversa. É um outro rumo, percebe? Aqui você tem uma possibilidade de crescer nessa conversa, de se desenvolver, de ter mais intimidade, porque o Salvador também, ele tem muita dificuldade de receber. Então, o Salvador quer muito dar e quer pouco receber. E por isso, muitas vezes as relações de amizade, elas não têm uma profundidade tão grande. E às vezes até as relações íntimas, as relações de casal, elas não têm uma profundidade tão grande, por quê? Porque ele não tem abertura para receber. Ele quer muito dar e receber pouco.
E pode ser que da infância ele recebeu pouco, ele achou que ele podia receber pouco. Mas já passou, né? A gente já cresceu, a gente já pode se permitir receber mais. E para a gente receber mais, a gente sai desse lugar salvador. Então, realmente, eu estou recebendo, escutando um pedido de ajuda? Ou será que eu estou me antecipando? E se a pessoa te pede ajuda, essa pessoa está me pedindo algo que ela mesma pode fazer. Eu sei que nesse ponto o Salvador vai estar suando. Mas é um ponto muito importante. Dão risada, eu dou também, porque eu sei mesmo. Só que é um ponto muito importante. E o terceiro é: eu quero e posso fazer isso realmente? Eu quero, primeiro, eu quero. E segundo, eu posso fazer isso realmente? Aprender a dizer não e manter o não é um passo de crescimento muito grande. E vocês podem fazer isso com consciência e com amor. Porque vocês podem ter a certeza, a partir de hoje, que esse não vai ser um não que vai ser muito bom para vocês e muito bom para outra parte. Um não dado com amor. É um amor para vocês, por vocês, e um amor pelo outro, porque vocês veem ele igual a vocês. Ele não é menor, ele não é mais necessitado, ele não é incapaz, ele é igual a você, ele dá conta. Tá? E para a vítima, o recurso para essa vítima. Tem dois antídotos para a vítima. Olha que interessante. Tem dois antídotos para a vítima. O primeiro deles, eu assumo a minha responsabilidade. Segundo, eu me permito ter desejo e ambição. Essas duas frases, elas praticamente anulam o estado de vítima. Quem colocou que está num estado, se identificou nesse lugar de vítima, eu convido que desde um lugar centrado, adulto, diga: eu agora assumo a responsabilidade. Eu agora me permito o desejo e a ambição. Você vai perceber que alguma coisa vai estar acontecendo internamente. É um processo de crescimento. Antes, pode ser que você não podia fazer isso, mas agora você pode. Agora você tem conhecimento, você tem permissão, você tem condição de tomar uma nova atitude. Sem vítima, não tem salvador e não tem perseguidor. Então, a pessoa que está no lugar de vítima, assuma para o seu campo, traga para o seu campo essas duas frases. E fale essas frases desde um lugar adulto. Percebe quando vocês falam desde um lugar adulto? Acontece alguma coisa também? Por isso que eu falei para vocês, agora falem como adultos. Então, parece que vai ter um sacudão, né? Me posiciono e falo como adulto isso, puxa, vem para o meu campo uma força. Assumo agora a responsabilidade. Eu já posso, tenho o direito e a permissão. E me dou a permissão. Eu assumo agora a responsabilidade.
me permito e tenho o direito de desejar e de ter ambição. Ok? Então, 3 recursos que vocês podem também trazer na forma de frases. E, sim, a gente vai aprendendo, né? Então, primeira coisa, me dou conta. Nossa, estou nessa postura, já sei o que fazer? Salvadoras, já sabem o que fazer. É algo que muda muito, muito as nossas relações. Vocês vão perceber o desafio de fazer isso muitas vezes, porém, é algo que muda muito as relações, tanto pessoais como profissionais. Tanto pessoais como profissionais. Como muitas vezes uma salvadora, pessoa que estava, né, numa postura salvadora, agora já não está mais, vamos dizer assim, ou está ainda em tratamento, entendeu? Dessa postura salvadora, diante de um cliente que vem num estado vítima. Uma coisa muito interessante é que como que a gente consegue atuar com uma pessoa que vem desde um estado vítima? A primeira coisa é a gente olhar, imaginar atrás daquela pessoa o pai, a gente saber que aquela pessoa tem toda a força que ela necessita. Ela simplesmente, momentaneamente, está com uma autoimagem distorcida. Onde ela se vê incapaz, onde ela se vê inferior, onde ela se colocou numa determinada condição emocional, financeira, por uma questão das feridas que ela não pôde processar, talvez pelos traumas que ela ainda traz. Só que toda a força está nela. Então, jamais falar para uma pessoa, um cliente, o que ele tem que fazer. É a gente auxiliar que essa pessoa encontre o caminho. E às vezes, quando o profissional consegue, com amor, dizer não para essa pessoa, é o melhor que poderia fazer. Quero marcar um atendimento com você, mas eu tô muito mal. Eu tô muito mal mesmo. Se você não me atender, eu não sei o que eu vou fazer. Sou capaz de fazer uma loucura. O que a gente faz nesse momento? A gente se curva diante desse sistema. A gente olha a grandeza desse sistema, desse destino, e nos colocamos como menores, como pequenos. Por isso que, para um terapeuta, ele ser assertivo e ele ajudar efetivamente, ele precisa ter as suas questões olhadas. Ele precisa ter olhado as suas percepções sobre a morte. Ele precisa ter trabalhado em si mesmo os medos, os traumas. Tomar pai e mãe, seu sistema, ele precisa ter isso, porque se não tem, diante de uma situação dessa, o que a pessoa faz? Ela se coloca como responsável do destino do outro. E esse é um papel muito arrogante e pouco efetivo. Muito arrogante e pouco efetivo. Então a gente olha o pai e a mãe atrás daquela pessoa com muito amor. A gente sabe que ela dá conta, a gente sabe que ela tem a força toda nela. E nós vamos, sim, orientá-la da maneira que for possível. Claro que se é um caso onde tem um risco de suicídio real, um pedido que vem desde um risco de suicídio real,
a gente pode fazer um encaminhamento para um lugar que seja adequado que essa pessoa vá. Mas sempre se colocando por último. A grande maioria das vezes, não é esse o caso. A grande 99% das vezes não é esse o caso. E quando o terapeuta entra nesse jogo de manipulação, ele aqui não consegue mais sair. Ele perde e o cliente perde. Ele perde e o cliente perde. Ambos perdem. E muitas vezes o cliente vai dizer, então se você não tem, eu não quero mais. Tá tudo bem. Eu posso, mas só se for hoje às 4 horas. Não, não tem. Hoje às 4 horas não tem. Agora, se o terapeuta está com as suas próprias necessidades não atendidas, ele está passando aqui por uma dificuldade financeira muito grande, ele não consegue se posicionar, o que vai acontecer? Sim, tá bom, vou dar um jeito. Então, por isso que a gente antes olha as nossas questões. E isso não quer dizer, nossa, mas então o terapeuta tem que ter a vida dele 100% resolvida? Não. Não, até porque não é assim, né? Sabe que não é. Mas que a gente esteja no processo. Pelo menos no processo. Num processo, num caminho, fazendo esse caminho, aplicando na nossa vida o que a gente está falando. Aplicando na nossa vida, estando abertos para aprender, estando abertos para melhorar a cada instante. Aí sim, a gente consegue ser muito mais assertivo na vida das outras pessoas. Muito mais efetivo na vida das outras pessoas. Não entrando em jogos de manipulação, porque onde um não joga, não tem jogo. O jogo das relações precisa de mais de um. E fazendo isso com amor. Fazendo isso com consciência e com amor. Mas isso a gente precisa de um fim de semana só para falar isso e ainda é pouco, né? Até para esse momento, eu queria conduzir vocês até aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar, colocar. Fico aqui à disposição. Era para repetir uma frase, repetir. Alguém gostaria de trazer alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Não? Tá, minhas queridas, agradeço muito a presença de vocês. Quero convidar vocês para amanhã estarem participando de mais um encontro. Amanhã quero trazer para vocês como que a gente pode, então, melhorar, permitir ter relações mais afetuosas, mais amorosas, como que a gente pode agora atuar desde esse lugar mais consciente diante das nossas relações, como a gente pode se permitir viver nesse triângulo amoroso. Então, para quem quiser estar por dentro aí desse conteúdo de amanhã, às 20 horas a gente se encontra novamente, ok? Muito obrigada por hoje, um beijo grande para todos vocês, muito obrigada e um bom descanso. Até amanhã, minhas queridas. Um beijo grande. Prazer imenso vê-las. Tchau, tchau.